Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão estar me assistindo, mas sou Fernanda Brandão, sou psicóloga, gestora de RH, clínico e faço gestão de RH há mais ou menos quase 25 anos. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre o teste MBTI, que na verdade a ferramenta que eu uso, o inventário que eu uso, ele foi desenvolvido a partir do MBTI. E trabalho com vários inventários de comportamentais, vários testes psicológicos aí, tanto na minha clínica quanto no RH também. Mas esse é meu queridinho, completíssimo e muito rico. E eu vou começar falando um pouquinho, sobre o meu querido e amado Carl Gustav Jung, o nosso Jung, que escreveu a sua teoria em 1920. E logo depois, logo em seguida, Isabel Myers, uma americana, junto com a sua filha, passou aí a interpretar e adaptar a obra de Jung para ajudar pessoas. Ajudar pessoas a identificarem suas personalidades, identificarem o que precisavam se desenvolver. E daí surgiu esse inventário chamado MBTI, de Myers, que é de Isabel Myers, Briggs, que é o sobrenome do marido da filha, Type Indicator. E esse inventário, ele surgiu em 1943. Olha quanto tempo tem isso. Claro que na época foi super criticado pela comunidade acadêmica americana e internacional também. Mas com o passar do tempo, ele se tornou a ferramenta mais conhecida e popular nos Estados Unidos, para a identificação aí dos tipos psicológicos de personalidade. E a grande parte das empresas hoje a usa, para processo seletivo, para desenvolvimento de carreira, desenvolvimento de potencial, enfim, gerenciamento, gestão, desenvolvimento de gestão e também, psicólogos clínicos utilizam aí para também identificar, e desenvolver no âmbito pessoal. Bom, como é que funciona esse inventário, Existe aí um questionário de 70 questões, onde o avaliado vai estar respondendo, e a partir disso eu faço o levantamento, e aí coloco isso tudo num relatório que dá aí mais ou menos umas 15 páginas. Só que o meu relatório, ele engloba tanto a área profissional dessa pessoa, quanto a área pessoal e amorosa. E nesse relatório eu evidencio, os pontos positivos, os pontos que podem ser desenvolvidos dessa pessoa em todas essas áreas da vida dela.
Existem gráficos, né? Eu coloco esses gráficos também nesse relatório e eu vou demonstrar aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Bom, esse aqui, né, é o relatório que eu mando para o avaliado preencher, né? Ele é em Excel e aqui tem toda a explicação antes de mandar. Esse questionário eu mando as instruções mesmo, né? Pro meu avaliado ler e entender como funciona, como ele deve preencher. Então, aí depois, posteriormente, ele recebe esse questionário, tá? Que também tem as instruções aqui. Ele vai ler, vai clicar aqui para começar o teste. Vai abrir aqui o questionário de 70 questões. Então, são 16 tipos de personalidade que pode aparecer. E aí, aqui, né, são as questões, né, e cada questão você vai graduar, né, de 1 a 3, de 0 a 3, onde o 0 não tem nada a ver com você, você não identifica aquilo como parte da sua vida, e vai até o 3, onde o 3 é totalmente você, e você se identifica, né, com aquilo que está sendo dito. Então, por exemplo, aqui, a primeira questão. Numa festa, você interage com muitos, incluindo estranhos. Aí você vem aqui, se você for uma pessoa que fala com todo mundo, né, que não tem esse problema e que tem tudo a ver com você, você coloca o 3, interagem com poucos, apenas com conhecidos, né, e vai graduando. Né? Você é mais realista ou filosófico? Então, são perguntas assim, que você vai colocando, né, e o gráfico vai aparecendo aqui, mostrando, né, se você é uma pessoa mais extrovertida, mais introvertida, mais sensorial ou mais intuitivo, né, mais racional ou sentimental, ou mais julgador, né, ou a pessoa que usa mais da percepção, né, ou mais perceptivo. E aí ele vai montando esses gráficos, porque aqui o questionário não está todo pronto, né? Mas vocês vão ver na hora que eu for demonstrar o meu relatório, vai aparecer esse gráfico aqui montadinho, tá? E como eu falei, são 16 tipos de personalidade, a qual no final do teu questionário vai apontar qual dessas 16 se aproxima mais a você. E aí é que vem a parte interessante. Aí o avaliado preencheu, salvou na área de trabalho dele, me devolveu essa ferramenta, esse questionário, e aí eu vou fazer o meu trabalho. E já volto aqui para mostrar para vocês a melhor parte. E aí chegou a parte mais gostosa de todo o trabalho, que é a hora do relatório, do meu relatório desse trabalho, né? Meu avaliado, ele já preencheu aquele questionário de 70 perguntas, ele já me devolveu, eu fiz o levantamento, eu organizei isso e coloquei num relatório para mostrar para ele. Eu envio esse relatório em PDF para o meu avaliado e já imediatamente alinho com ele o melhor dia e horário para a gente estar fazendo essa sessão, esse bate-papo, onde a gente vai ter 1 hora para estar esmiuçando
né? Esse relatório que já é completíssimo. E aí, esse é o relatório, né? Que é a capa, que eu falo um pouquinho sobre mim, tudo que eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores, falo da minha atuação, né? Na clínica, da minha pós-graduação em ansiedade, vulnerabilidades e burnout, o que é essa ferramenta MBTI, que eu já falei, né? Como é meu trabalho com MBTI, que eu estou explicando aqui agora. E aí, aqui começa a parte boa. Esse relatório aqui foi de um avaliado meu, claro que eu tirei o nome dele, né, e os dados pessoais, deixei só a profissão, até porque a profissão, para quando eu vou fazer, né, com a finalidade de uma avaliação profissional, eu preciso ter, porque eu alinho o resultado ao perfil, né, da função dessa pessoa, do cargo dessa pessoa, eu faço assim, e cruzo isso. Isso é muito interessante, faz todo sentido, vocês vão ver daqui a pouco. E aí, nesse caso aqui, o perfil desse meu avaliado foi o ETSJ, né, que é o Executivo Gestor. Né? E aqui eu vou mostrar as porcentagens de cada função dessa, né? Que é extrovertido versus introvertido, que é racional versus sentimental. Então, aqui no caso, ele é mais extrovertido, né? Tá vendo? Ele é mais sentimental. Ele é mais racional, desculpa. Ele é mais racional, né? Ele é mais sensível, por incrível que pareça, né? E ele é mais julgador, tá? Isso tudo eu vou botar aqui também em porcentagem, e isso também faz toda a diferença, tá? Porque vocês veem que aqui, nesse bloco, ele está mais equilibrado, nesses dois blocos ele está mais equilibrado, e nesses dois blocos ele está menos equilibrado, e isso aqui também vai mudar um pouquinho aí a minha forma de avaliação. Aqui poderia até estar um pouquinho mais equilibrado e o perfil ser o mesmo, né? Mas isso aqui são dados muito importantes para mim que estou avaliando. Feito isso, né? Colocado o gráfico, eu vou começar o relatório. E aí, eu vou falar dessa personalidade aí de uma forma geral, geralzona, né? Como essa pessoa vê o mundo, né? Então, por exemplo, aqui esse meu avaliado é uma pessoa mais prática, mais realista, né? Ele enxerga o mundo como um sistema a ser organizado, né, para funcionar bem. Então, ele é bem certinho ali, né? Ele preza por ordem, estabilidade, resultados visíveis, palpáveis, né? Quais são as motivações internas dele? Ele deseja manter tudo funcionando perfeitamente, né? Liderar com eficiência, né? Honrar com os compromissos. É uma pessoa muito regrada, né? Então, com pessoas e situações, ele é bem sociável, confiante, né? Como ele age no dia a dia dentro do trabalho, ele é uma pessoa extremamente organizada, né? Organizada com a sua rotina, ele gosta de planejar as coisas, seguir procedimentos, né? Quando existem algumas mudanças ou imprevistos, ele pode se sentir frustrado, né? Quais são as suas principais qualidades, né? Qualidades naturais, né? Então, é organização, disciplina. Ele é um líder nato, fato, né? Até
pelo que deu lá em cima, tipos de personalidade. Então ele é uma pessoa que ele é confiável, ele é responsável, ele tem uma capacidade de decisão rápida, lógica, ele é leal, ele é comprometido. E quais são os gaps dele, né? Quais são os desafios que essa pessoa tem e que ele precisa começar a olhar, a cuidar. Aí entra eu. Essa rigidez excessiva, essa resistência às mudanças, essa pouca paciência, né, com quem não segue regras, essa dificuldade em lidar com suas próprias emoções também. Porque essa pessoa provavelmente deve sofrer, né, por ser tão duro com ele mesmo. E também com as emoções alheias, a gente vai chegar lá. Essa tendência de ser controlador, de agarrar tudo, de controlar tudo, de tudo ter que sair da forma como ele idealizou. Isso precisa ser visto, né? Isso no geral. No trabalho, eu vou falar um pouquinho sobre as características principais dele. É um cara extremamente produtivo, eficiente, né? Orientado para metas, né? Ele gosta de hierarquias claras, papéis bem definidos, aquele certinho. Quem é ele no trabalho? O organizador e o executor. Ponto. Né? Ele toma a frente aí para estruturar os processos, como melhor se adapta, como essa pessoa melhor se adapta dentro do trabalho. Precisa ser ambientes formais, bem organizados, com regras claras, metas mensuráveis, de preferência aquela empresa que tem um sistema de gestão integrado, redondo, funcionando, né? Como ele se comunica no trabalho? Ele é uma pessoa direta, objetiva, né? Honesta, impaciente, nada emocional. Qual o melhor tipo de equipe para trabalhar com ele? Equipes com papéis bem definidos, né? Onde todos assumem responsabilidade, seguem planejamentos. É claro, tudo precisa sair do jeito dele. Qual o melhor fit cultural para essa pessoa? Empresas tradicionais, né? Com processos bem estabelecidos, né? Falei. Explorando o seu potencial, né? Como pode se explorar o potencial dessa pessoa? Assumindo projetos de liderança, melhorando essa flexibilidade, desenvolvendo essa empatia, né? Para ele ser uma pessoa mais relaxada, né? Para equilibrar o seu lado racional com o emocional. Quais as principais forças profissionais, né? Forças profissionais desse engenheiro? Planejamento estratégico, a liderança de times, capacidade analítica, organização, que é impecável, né? Quais os principais desafios profissionais? O que ele precisa estar cuidando? Na aceitação de opiniões divergentes, porque ele precisa ter a razão sempre. Ele ser mais flexível frente a mudanças rápidas, né? A lidar com equipes muito criativas ou equipes informais. Estamos aí, né? O tema diversidade está em alta, então ele precisa se adaptar a isso, né? Quem é essa pessoa dentro de uma equipe? Ele é o pilar, né? É um cara que serve realmente para um cargo de liderança. Aí, claro, com alguns pontos a desenvolver, né? E a gente vai falar mais lá embaixo. O que precisa prestar atenção, né? Essa
evitar impor demais as suas vontades, sufocar os colegas, né? Quem é ele como líder? Autoritário, mas ele é justo, mas muito autoritário. Ele exige muito, mas oferece estrutura, oferece clareza, oferece suportes. E quem é ele como liderado? Como é que ele é como líder dele? Ele é um seguidor leal e também comprometido, mas ele prefere líderes como ele, firmes, claros, transparentes. Qual é a palavra-chave para essa pessoa no trabalho? Ordem. Qual o potencial de crescimento? O que a gente pode trabalhar aí nessa pessoa para ele crescer profissionalmente? Trabalhar a flexibilidade dele, desenvolver essa escuta ativa, né? Pode tornar ele um líder mais completo ainda. Como é que essa pessoa age sob estresse? Ele torna-se mais rígido, mais controlador, intolerante. Então, é difícil. O que desenvolvi para crescer dentro da engenharia? E tá aí quando eu falo que eu preciso, né, do cargo dele para poder cruzar essas informações. Como soft skills, ele precisa ter uma escuta mais ativa, mais empática, ser mais flexível, né, ser mais colaborativo. Ele precisa conhecer novas técnicas, né? Gestão de mudança, novas técnicas que façam ele ficar mais relaxado, mais confiante do que a equipe dele está trabalhando corretamente. Como ele pode se portar numa entrevista? Esse cara está aí na busca de novos desafios, né? E está lançando aí o seu currículo no mercado, no LinkedIn, né? Nas plataformas de captação de vaga. E aí, como ele pode trabalhar aí, o perfil dele para ele ser um perfil atrativo naquela entrevista? Ele pode explorar o quê? A organização dele, que é um ponto positivo, né? A liderança natural dele, ele é um líder nato. E o compromisso com os resultados. Ele pode explorar isso pro lado, né? Como qualidades. E como pontos de melhoria. Ele pode admitir, né, que ele identifica realmente que ele precisa aprender a ser mais flexível, né? Então, quando a entrevistadora, né, pergunta quais são os seus pontos a melhorar, a gente pensa que é besteira, gente, mas isso faz toda a diferença. E a pessoa, quando para e fala, mas eu não tenho defeitos, opa, todo mundo tem. Todo mundo tem um pontinho a melhorar. E aí, você fazendo esse trabalho, você vai ter clareza realmente quais são os seus pontos a trabalhar naquele momento, né? E as coisas vão mudando, você vai desenvolver aquilo ali. E aí, quando você repetir esse esse teste, que eu sempre peço aí para repetir entre 1 ano a 2 anos, fazer novamente, porque certamente vai dar outro resultado, né? Mas você fez e você vai para uma entrevista e o entrevistador pergunta: quais são seus pontos a melhorar? Olha, meus pontos a melhorar é ser uma pessoa mais flexível, mas eu já estou aprendendo, eu já estou desenvolvendo isso na minha terapia, né? Eu estou dando um exemplo, tá, gente? A ser uma pessoa mais aberta, com novas abordagens, e isso eu já estou trabalhando na minha terapia. Já, já melhorei muito, entenderam? Qual o programa de desenvolvimento para essa pessoa? O que essa pessoa pode buscar? Ou o que a empresa que me contratou para fazer esse relatório
desse avaliado pode trabalhar nesse colaborador para que ele desenvolva melhor as suas funções, os seus potenciais, dando para ele um curso de liderança, principalmente no lado emocional, né? Treinamento de gestão de mudanças, de inovação, ou seja, treinamento de gestão geral, completo, né? Uma mentoria de desenvolvimento de empatia e terapia. Isso tudo eu vou mostrar para ele. Isso tudo a gente vai conversar, a gente vai trocar, ele vai falar os pontos, né, que ele realmente enxerga isso. Quais as profissões ideais para essa pessoa? Ele está aí querendo fazer uma transição de carreira, né? Quais as profissões que, diante a todo esse perfil levantado, bate com o perfil dele? Engenheiro de projetos, gerente de operações, engenheiro civil, ele tá no lugar certo. Gerente de qualidade, consultor de áreas técnicas. Na vida pessoal, aí vem, quem é ele fora do trabalho? Qual é o estilo de vida dele? Quais são as qualidades dele como pessoa? Quais são os defeitos pessoais, né? Cara teimoso, né? Tem de impor regras. Ele é difícil de relaxar, de desligar, né? Ele tá numa festa, ele tá ali tenso, ele fala de trabalho, ele tá ali tenso, ele quer controlar se a pessoa deixou o copo vazio. Ele é esse tipo de pessoa, né? O que ele pode desenvolver para ele ter um bem-estar, né? Para melhorar, né, a vida dele? Porque é uma pessoa que sofre, tá? A flexibilidade emocional. Ele ter hobbies, né? Ele ter alguma atividade fora trabalho que ele sinta prazer, né? Tempo para descanso sem culpa. Isso é importantíssimo, gente. E aí vem no amor. Quem é ele nos relacionamentos dele? É um cara cuidadoso, né? Comprometido com a pessoa que ele está. Ele oferece lealdade, ele oferece proteção, confiança. O que pode ser difícil para o parceiro, para a parceira dele? Essa rigidez dele, essa crítica excessiva de tem que estar tudo certinho, né? Nada pode sair do lugar. A dificuldade deles de lidar com as emoções, tanto dele quanto a da parceira ou do parceiro. Né? O que ele busca num parceiro? Alguém estável, como ele, óbvio, né? Como evoluir? Como ele pode evoluir no amor? Praticar mais a escuta ativa, empática, né? Respeitar as diferenças emocionais. Não é porque eu sinto dessa forma que o outro deve sentir igual a mim. E entender isso verdadeiramente. Relaxar o controle sobre essa relação. Né? E aí a gente vai, eu vou trocando, aí aqui finalizou, né? Esse aqui finalizou. E aí eu junto com esse avaliado, a gente vai trocando essas experiências e montando aí uma estratégia de como ele melhorar, né, como profissional, como pessoa, na vida amorosa, enfim. É muito bacana, gente. Vale muito a pena, né, fazer esse trabalho, porque é uma ferramenta que vai te dar a oportunidade realmente de enxergar aí como você funciona, né? E como você pode melhorar, como você pode deixar teu dia a dia um pouco mais leve, né, menos pesado, enfim. Se vocês curtiram, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, podem vir aqui nos comentários, eu não sei onde que eu vou botar
né, esse material, mas provavelmente no meu canal do YouTube e nas minhas redes sociais, podem vir no comentário, me fazer perguntas. Se quiserem contratar o serviço, me chamem no privado ou me passem um e-mail, né, que eu vou deixar aqui também, tá? E até a próxima. Esse é o meu trabalho com MBTI. Claro, tem outras ferramentas que eu também uso, mas esse eu consigo trabalhar aí, tanto na clínica quanto no RH, ok? Um beijo, fiquem com Deus, espero que tenham gostado aí do meu trabalho.